Olá, tudo bem contigo? Seja muito e super bem-vindo ao nosso programa Código Aberto. É isso mesmo, aqui você tem o seu espaço natural, tranquilo, democrático, para a gente curtir, para a gente sonhar, para a gente estudar a Palavra de Deus. Mais do que nunca, a gente tem a certeza de que jovens que curtem o novo tempo, jovens que se comprometem com o programa Código Aberto, são jovens que fazem a diferença no mundo. E falando em diferença no mundo, se prepare porque o assunto de hoje são os agentes da revolução. Tem uma revolução, revolução do bem, transformação radical. O mundo precisa ser melhor, Jesus tem que voltar logo e é no programa de hoje que a gente continua viajando nas asas do Evangelho de Lucas. Mais do que nunca, entendendo, descobrindo e fortalecendo o nosso espírito missionário, o nosso compromisso com aquilo que Deus chama. Portanto, não sai daí não, o programa está só começando, uma viagem na Palavra de Deus, mas acima de tudo, sonhando com a certeza máxima do nosso chamado. E eu te pergunto, você faz parte desse exército revolucionário do bem? Você é um agente da revolução? O programa veio para fazer a diferença. Eu já começo apresentando para você nossos convidados. Quarto programa, um mês juntos. Nayara, teu feedback de Código Aberto, tá valendo? Tá valendo muito a pena. Eu tenho aprendido bastante, aprendi no processo de estudo, né, da lição, e tenho aprendido aqui também com os colegas, viu? Tem sido muito bom. Um lugar de sonhos. Um lugar de sonhos para viajar, para morar. Lua de mel com Leandro Quadros. Vamos lá. Eu acho que uma Europa ia bem, hein? Não tivemos essa oportunidade ainda. É mesmo? É um dos nossos sonhos ir para lá. Tá bom. Vamos lá, Ivi. Um mês juntos, está valendo, curtindo? Muito, está uma delícia. Eu passaria meses aqui Sério? com vocês, o pastor Marcelo. Tua expectativa se confirmou, então você está bem. Podemos chamar mais superada. vezes? Podem me chamar, com paçoquinha, disse para o diretor. Legal. Ela já abriu aqui os segredos dos bastidores do programa. É isso aí, Ivi. Um lugar de sonhos. Você vai casar daqui um tempo, né? É verdade. Olha aí, já pode ser aí, lua de mel dos sonhos, né? A Tailândia, talvez, que eu não conheço, pertinho. vejo tanto estudo. Espero um dia conhecer. É mesmo? Valeu, valeu. Vamos lá, pastorzão. E aí, pastor Marcelo? O assunto está pegando fogo, né? Eu estou gostando demais de estar aqui com vocês. Difícil só é controlar o pastor Marcelo, porque olha, se você visse nos intervalos, a gente termina tão entusiasmado com o que ele fala, e aí a conversa no camarim, conversa no corredor, o produtor, vamos lá, a gente está envolvidíssimo na discussão. Pastor, é sempre assim lá na igreja com teus jovens que te envolvem e depois ficam batendo papo até as 3 da tarde e do sábado. Eu tenho um grupo que reúne na minha casa ainda, na semana. Você faz isso? De 15 em 15 dias a gente se encontra lá, e o negócio vai também, sabe? A gente bate papo e pega às vezes uma ideia ali. Que legal. E vai embora, né? O Fio mesmo, né? Em casa ele também ia. Eu tinha um grupo aqui em Jacareí, quando eu era pastor aqui. A gente fazia isso. Não, agora você e o Fio juntos eram 2 noites direto, não, né? Não era uma, era 2. Por isso que agora a gente está ficando mais velho. Então a gente está precisando de dormir mesmo, né? A gente já ficou acordado muito tempo na vida já. Então agora é para dormir mesmo. Mas é gostoso demais. A palavra de Deus, ela é fantástica. E tem muita coisa aqui dentro que se deixar, a gente não para mesmo. Né? Vamos lá. Pastor, um lugar de sonhos. Olha, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares que eu sonhava conhecer. Claro que não todos, né? Quantas vezes você já foi... Perdão. Quantas vezes você já foi na Palestina? Para lá, para Israel, eu fui acho que umas 11 ou 12 vezes. Poxa, por aí, acho que umas 12 Eu não tenho vezes. nem o dízimo disso, hein? Não sabe? Eu fui levando grupos, né, para lá, né? Mas cada vez que eu vou, eu aprendo alguma coisa nova, sempre. Pastor Marcelo, que experiência, sempre né? A percepção da gente vai se abrindo. E aqui, a gente discutindo sobre o Evangelho de Lucas, vem coisa na minha mente, eu me lembro de lugares lá, e coisas assim que se relacionam com o estudo, com a lição. É muito legal. Mas eu tinha vontade de conhecer 2 lugares. 2, né? Você falou um só, né? Pode ser 2, 2, não. assim, eu estou planejando, espero um dia realizar, está tudo encaminhado, vamos ver se um dia eu vou para a Índia. Você tem Quero vontade conhecer a Índia. Taj Mahal. Tenho vontade de conhecer a Índia e de ver uns negócios meio estranhos lá, que eu quero conhecer. É mais uma experiência, assim, sociocultural, né? E tenho vontade de conhecer Machu Picchu também. Tenho aí, já estive lá. Tenho vontade de conhecer lá. Experiência interessante. Nunca fui lá, tenho vontade de conhecer também. São 2 lugares que eu tenho, se Deus quiser, um dia eu... Tá certo, né, pastor? Vamos lá, Fábio Bergamo. E aí? Um mês. Não bom estava nervoso, demais. né? No começo estava meio Bom estressado, demais, meio bom assim. demais. Agora já está assim, ó, à vontade, né? Muito bom, você deixa a gente ficar à vontade aqui. Legal. Só faltou trazer o acarajé pra gente aqui, né? Pode ser, ia ser muito bom, hein? O almoço aí ia ser legal. Daí que veio o sono mesmo da tarde, Cocada, né? eu tô pedindo Fabião, cocada. um lugar de sonhos. Olha, acho que é porque eu moro
no interior, bem interior Bem mesmo, interior, né? Então eu e minha esposa, a Alana, um beijo. A gente tem muita vontade de ir juntos, somos meio urbanoides, assim, né? A gente tem muita vontade de ir juntos em Londres e em Nova York, e curtir um pouco a vida cosmopolita e cultural em Londres e Nova Não é York. impossível, né? tá Se esse perto. dólar baixar, né? Tá perto, tá perto, tá perto. Tá bom, vamos lá. Felipe Valente, é você de novo aí com a gente. Só na paz, paizão. Na paz, graças a Deus. Fala um pouquinho desse violão lá. todo de madeira aí, ó. Tava olhando aí esses dias, é um pouco diferente, não é não? Cheio de onda, mas não tem nada demais não. Normal, é só o acabamento dele que é by Felipe só Valente. Um acabamento diferente aqui. Exclusivo para você. Ah, quem me dera se a Martin fabricasse um violão desse pra Já mim. pensou? Filipão, um sonho, um lugar de sonhos. Um lugar? Você é a Suzane sem o filho, né? Você é a criança agora. Com o filho seria um lugar, sem o filho outro. Sem né? dúvida. Tem Tem isso, isso muda também, né? tudo. Sem o filho, bora, bora. Olha aí. Bora, bora. Romântico, mar e Tá. tal. Quem sabe aí, né, Suzane? Olha aí, Vamos juntar ó, um dinheiro aí, hashtag né? fica a dica, aniversário de casamento chegando, surpresa à vista, bom demais. Eu tenho um sonho quase igual a você, que é ali meio que bora bora, mas é o estilo bora bora, que são as Ilhas Seychelles. Já ouviu falar? É um lugar que tem umas rochas cor-de-rosa no meio da praia. Depois você olha lá perto de Madagascar, é um canto. Quem sabe um Você dia, buscou esse pastor. lugar, hein, meu? Hã? Aquele mapa lá que Não, você mostrou naquele eu programa fui. lá. Eu fui Milhares que atrás. ele conhece, Eu fui né, atrás. pastor? É Dos verdade, milhares né? que ele conhece. Procurou aí um nome É. mais diferente? Como é que é? Seychelles. Gostei desse. Seychelles. É? Vamos lá, um dia. Já falamos, né, Nayara? Já falamos. Já falamos. Então, Sim. já que já falamos, agora você aproveita e ora pra gente, tá bom? Pai querido, nós te agradecemos novamente aqui pela tua presença conosco, pela sabedoria que tem nos dado e te pedimos agora que nesse estudo, Senhor, que as palavras sejam ditas conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Direto ao assunto, semana passada a gente falou sobre a pergunta cuja resposta valia mais de $1 bilhão, né? Na verdade, valia a eternidade. E 3 versículos depois, vem agora a declaração que, quem sabe, pastor, vale 1 milhão de lágrimas, dor e muito sangue. Porque Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, continua logo depois de Pedro, naquele momento incrível, ufanístico, espetacular, dizendo, tu és a pedra. E ali Jesus, Pedro, fantástico. Agora Jesus diz um pouquinho mais sobre o que é segui-lo. Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Creio que essa é uma das declarações mais fortes do discipulado. Pastor, descreve para a gente um pouquinho, porque a gente está acostumado a ouvir a palavra cruz. E hoje, para a gente, cruz, o mundo cristão, a gente já nasce vendo a cruz, o crucifixo. Cruz tem um aspecto forte, porque a gente vê algumas declarações, algumas imagens, algumas pinturas, mas como eu ouvi de um dia de um outro pastor, nunca iremos imaginar nem arranhar o que era o desespero, o tão medonho e dantesco da palavra cruz. E depois desse momento espetacular que Jesus diz, quem eu sou? Ele diz, tá bom, vocês acertaram, mas agora vamos cada um pegar a sua cruz. E essa palavra eu acho que deu frêmitos de pavor do povo, né? Na década de 60, em Israel, eles descobriram o único exemplar de uma ossada de um crucificado, num bairro lá em Jerusalém. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. E a crucificação era uma das mortes mais comuns infringidas pelo Estado romano naquela época. Mas, para você ter uma ideia de como todo o processo era muito grotesco e bizarro, nunca haviam sido encontradas ossadas de crucificados. Por quê? Porque fazia parte também do pacote da execução esses corpos ficarem insepultos, ou então serem jogados e devorados pelos animais. Fazia parte de tudo isso. E isso, para o mundo antigo, era uma violação enorme, você não ter direito a um sepultamento. Mas sepultaram um rapaz e encontraram a ossada de um cara chamado Yohanan, que é João, o nome dele. E ele tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos. E acharam um pedaço do osso calcâneo dele. Então você tinha assim, você tem uma parte do calcanhar, existe o prego atravessa o calcanhar e ele encontra um nó na madeira, o prego está torto do calcanhar dele. E entre a cabeça do prego e o osso do pé, você tem uma lasca de madeira. Eles colocaram uma madeira como base e pregaram por cima da madeira aquele prego. Então, esse pedaço de osso e algumas informações que chegaram até nós do mundo antigo ajudaram a gente a entender um pouquinho como é que acontecia a crucificação. Tem até um documentário que você pode assistir no YouTube chamado Crucificação. Só isso. Digita lá, tem um documentário legal para você poder ter uma ideia. Como é que as pessoas eram crucificadas?
O processo todo começava com a flagelação, você era brutalmente flagelado por chicotes, varas, pelos soldados romanos. A pessoa tinha que carregar uma parte da cruz, chamada stipes. Né? Ele carregava, chegava no local da execução, havia o patíbulo, que ficava ali. Algumas vezes o patíbulo era fixo, outras vezes ele era montado. Você montava aquela cruz, a pessoa era crucificada, algumas vezes eles amarravam, outras vezes eles colocavam as lasquinhas de madeira e pregavam mais ou menos aqui, assim, nessa parte da munheca, assim, da mão, né? Algumas vezes assim. Os romanos, eles eram criativos, eles crucificavam de diversas formas. Era o prazer a morbidez, né, do negócio ali. Então, se crucificava assim, a pessoa ficava suspensa, as pernas, os pés, né, de acordo com essa informação dessa ossada, a pessoa, ela tinha o osso aqui, né, perfurado. Então, algumas vezes ela ficava com as pernas abertas e o poste da cruz no meio. Então a pessoa era crucificada, ela pendurava para frente, ficava com as pernas abertas no poste, e a pressão sobre a caixa torácica era muito grande. Então a pessoa ficava nua, completamente nua, o crucificado não usava roupa, aquele paninho que a gente vê em Jesus, aquilo não existia. O cara era crucificado completamente nu, ele ficava pendurado para frente, os braços amarrados ou pregados ali naquela madeira, e ali ele ficava por dias. E havia, para poder prolongar a vida da pessoa, porque do contrário você morre em pouco tempo, quando você não consegue respirar. Eles colocavam uma espécie de apoio, não era um assento, era um apoio de madeira, que chamava sediles, o nome que eles davam. Então era um patíbulo, stipes e sediles. Era o apoio que ficava assim, para a pessoa ficar meio que sentada. Então ela ficava naquilo ali, para poder respirar. E para poder você aliviar o peso da caixa torácica, você tinha que se levantar sobre os pregos do pé, para você respirar e voltar de novo. Então, a luta do crucificado era ficar fazendo esse exercício. Sobe e desce, buscando a respiração. E ali a pessoa ficava, dependendo do vigor e da capacidade física, ficava 1 dia, 2, 3. Há casos de crucificados que ficaram 1 semana. E depois eles morreram. Quando a pessoa demorava muito para morrer, eles aplicavam uma execução rápida chamada de crurifrágio. Eles ou quebravam as pernas para a pessoa não poder mais fazer esse exercício de respirar, ela morria asfixiada, ou então eles colocavam fogo debaixo da cruz e a pessoa ficava sufocada pela fumaça também, e assim morria. Era uma morte terrível. Meus amigos, o assunto não é a cruz nessa lição, Já acabou. mas eu queria essa moldura para perguntar para vocês três agora. O assunto é discipulado. A gente vai falar um pouquinho sobre a escolha dos 12 apóstolos, depois a missão dos 70, mas o nosso estudo essa semana, ele puxa junto com o discipulado essa expressão de Jesus, aterradora, dizendo, quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Tome a cruz e siga-me. Ou seja, quem quer ser meu discípulo vai passar por isso que o pastor acabou de narrar. Como é que a gente se enquadra nisso? Então, vale a pena ser discípulo? E a gente vê no processo de negação de Cristo por Pedro, né? Depois, quando ele percebeu que vai acontecer, né? Vai acontecer, Cristo vai morrer e agora a gente também, né? Então ele negou veementemente ali, né? E depois se arrependeu, claro. O que eu acho interessante é que para o cristão, o de ser discípulo de Cristo é esse elo que a gente tem entre ele. Não basta só acreditar nele, não basta só viver como um cristão aparente, a gente precisa ter esse elo com Cristo. Esse elo é o discipulado. Não existe cristão sem ser discípulo, porque a gente convive tanto com Cristo, está em comunhão tanto com Ele, que quer segui-lo a todo momento, né? Então, eu acho que isso é o interessante da história. Ive, ser discípula em São Paulo, e alguém te dizer do aspecto hediondo da cruz. Não é fácil. Você dá aula para quantos alunos, mais ou menos? Eu tenho um total de 500 alunos. 500 alunos. Você chegar e dizer para os alunos, olha, vocês gostam da professora, a professora quer vocês de discípulos, e o discipulado quer dizer crucifixão. Isso mesmo. Professora, isso é ridículo. A didática é minha, sou eu que ensino, é isso mesmo. Sabe, pastora Dailson, quando nós estávamos começando, eu perguntei, tem a expressão discípula para o pastor Marcelo? Porque no meu período de mestrado e doutorado, e inclusive da graduação, eu escolhi alguns mestres na minha vida. E quando você escolhe grandes mestres da área jurídica, o Fio conhece um pouco,
Eles têm uma didática, uma forma de ensino, e você se nega, e você não esquece seus valores pessoais, não está negando a princípios, mas falando de maneira muito prática, para que eu pudesse me encaixar naquela metodologia, eu tinha que seguir exatamente o que aquele mestre estava mandando. Hoje, as pessoas me veem na faculdade, os meus colegas dizem assim, você foi aluna daquele professor. Olha aí, ó. Você é igualzinho a ele, Ive, no jeito que você fala, o jeito que você é igual a ele. Tem um grande mestre na minha vida, que é o professor Roberto Senis Lisboa, ele é adventista, promotor de justiça em São Paulo. Hoje ele é meu coordenador e grande amigo, e eu o segui. Ele é o meu mestre nesse aspecto e eu sou a discípula dele. Quem me vê dando aula diz que é muito parecido, e eu passei muito tempo com ele para poder aprender. A Maria Helena Diniz também na área jurídica, trazendo isso para o âmbito espiritual. Ser discípulo significa seguir. Muitas vezes eu renuncio, como discípula na área acadêmica, ao meu tempo, à minha vontade, à minha opinião, porque eu tenho que aprender do outro, eu tenho que entender a cabeça do outro, compreender por que ele pensa daquele jeito e tenho que replicar o mesmo padrão. Ser discípulo de Cristo, quando sai esse verso de Lucas 9, 23, eu ouso dizer que a cruz sou eu mesma. E ele, de maneira tão específica que foi extremamente didático. Sabe esse esforço para respirar? É a luta como discípula de Cristo que eu faço todo dia assim. Ah, Senhor, para te seguir, o meu eu morre. Ah, mas eu quero... Não. Mas eu quero... Não, compreende? É uma luta interna, diária, no aspecto, a maior cruz que pode fazer separação entre eu e Deus sou eu mesma. É o meu eu, a minha vontade. E como discípula, para segui-lo, significa fazer a vontade de Deus e obedecê-lo. E obediência significa renúncia. Tem suas dores. Mas o mais bacana, se eu posso encerrar neste ponto, é ser identificada como discípulo de alguém. Exatamente. Isso é muito, assim, gratificante. As pessoas olharem para você e falarem assim, você é exatamente parecida com tal Deixa eu pessoa. jogar lenha na fogueira, porque você falou ser identificado com o mestre. Agora, uma coisa, Nayara, ela ser identificada talvez com um grande advogado da Ordem Brasileira de Advogados, uma referência no ambiente jurídico, dizer, sou discípula daquele grande homem. Só que eu estou falando agora de um Pedro, pescador, ser discípulo de um grande homem cujo final é a cruz, é a palavra que arrancava, que trazia desespero nas pessoas. Só de imaginar essa cena que o pastor Marcelo aqui narrou, a gente já fica angustiado. Não é você ser discípulo de um grande advogado, é ser discípulo de um crucificado. Isso não é tão simples. Não é simples, porque a gente não quer sofrimento para a nossa vida. E ouvindo a descrição que o pastor Marcelo estava falando da cruz, é muito sofrimento. E quando, né, Deus fala para tomar a cruz, quer dizer que a gente vai ter sofrimentos também por seguir a Jesus. E a gente só vai ser motivado a ser discípulo de Deus e a fazer discípulos se a salvação, a paz, o perdão de Deus for uma realidade na nossa vida. Se a gente tiver experimentado isso, aí sim a gente vai ter essa motivação. E a gente viu que Simão... quando estava ali naquele episódio da pescaria, né, que eles passaram a noite inteira ali tentando pescar e eles não conseguiram, né, sucesso na pescaria deles. E Jesus aparece ali e dá uma nova possibilidade para eles. E ele desconfia na hora, né? Ele, poxa, mas nós já passamos tanto tempo pescando e a gente não conseguiu. Mas, sob a tua palavra, nós vamos fazer. Então, a gente vê a importância da palavra de Deus como autoridade na nossa vida. Né? Ele ali respeitou e aí tudo funcionou respeitando a autoridade de Deus. E logo em seguida, ele fala assim, Senhor, retira-te de mim porque eu sou o pecador. E aí, em seguida dele ter respeitado a palavra de Deus, ele reconheceu a insignificância dele e a condição dele como pecador. Então, como discípulos, são duas coisas importantíssimas, respeitar a autoridade da palavra de Deus e reconhecer a insignificância e a pecaminosidade nossa. Felipe, se prepare que a bomba vai para você agora. Lucas capítulo 5, Jesus escolhe os agentes da revolução. E sabendo que ele seria esse fim de cruz, nada mais óbvio do que chamar os melhores, os mais inteligentes, os mais capazes e habilidosos de entender toda essa mecânica de transformação. Só que agora Jesus, cujo final, a apoteose do seu ministério de mestre é o desespero da cruz, como a gente falou nas 4 semanas atrás, igual o nascimento, embalagens frágeis de um produto incrível, ele chama pescador, coletor de impostos, e eu chego a pensar que, de repente, será que Jesus não chamou essas pessoas tão simples e quase simplórias porque não entendiam a gravidade do que seria a cruz? Você me responde depois do intervalo, a gente vai para uma rápida parada e a gente já volta porque é o seu programa Código Aberto acontecendo agora. Não sai daí, não.
Chegou a hora da revolução e Jesus precisa chamar o seu núcleo duro, o seu grupo mais próximo, aqueles que iam viver e morrer pelas ideias, pelo caráter e pela missão de Cristo. E aí, Felipe, Jesus chama para a obra mais incomum as pessoas mais comuns, pescadores, coletores de impostos, gente rude, gente simples, gente da periferia. E aí eu te pergunto, por que Jesus fez isso? Você sabe que tem uma coisa muito curiosa, né, que acho que o Marcelo vai poder também falar um pouco mais a respeito, mas é que o processo de escolha de um seguidor de um rabi, no primeiro século ele era duríssimo, duríssimo. Mas resumindo de uma maneira, a grosso modo, o rabi só escolhia para ser seu discípulo aquele que poderia reproduzir exatamente aquilo que ele pensava e ser exatamente como ele era. Meu né? pai é um pescador e um É imposto, interessante. um E aí, e tem uma coisa curiosa, é que esse processo de escolha se dava na juventude, no contato que as crianças tinham ao irem à sinagoga, e elas encontravam ali os rabis e tal, os mestres e tal, e Jesus Cristo depois é até reconhecido como um rabi, embora não da escola tradicional, mas é reconhecido como um rabi, ali em Jerusalém, né? Mas o que me chama a atenção, e que é curioso, assim, é que esse processo de escolha se dava na juventude, mas quando e era o sonho, né? Era o auge da hierarquia social se tornar um mestre, né? Entre judeus. Mas aqueles que não passavam no teste para se tornarem seguidores de um grande mestre, para que depois se tornassem mestres, eles, quando não passavam no teste, quando não eram escolhidos por nenhum, eles voltavam para casa para exercer a profissão, aprender a exercer a profissão dos pais. E o que é engraçado é que com Pedro e Tiago, é exatamente isso que acontece. Se você for pegar o livro de Mateus lá, você vai ver que eles, quando Jesus chama eles para o ministério, vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens e tal, que ele manda jogar a rede do outro lado e tal. Você vai ver que tem uma coisa curiosa que acontece ali, é que um relato diz assim que Pedro e Tiago, eles lançavam as redes porque já eram pescadores, né? E você vê que Pedro e André, Tiago e João, eles estavam com o pai, Zebedeu, o que mostra que eles já tinham voltado para casa, teoricamente, né? Especula-se, estavam ali aprendendo a profissão dos pais, né? Então, todos eles não tinham passado no teste tradicional para se tornarem, quem sabe, seguidores de um rabi, ou, quem sabe um dia, intérpretes da lei, né? E Jesus chama exatamente os reprovados no teste. É muito estranho. Né? Pastor Marcelo, aqui está, em Lucas 5, é um Jesus que tem algo extraordinário, muito mais do que qualquer rabi que já pisou nessa terra, um homem Deus, cujos atributos da onipresença, onisciência e onipotência também estavam ao alcance dele, e agora ele vai e escolhe, me perdoe, eu tenho que contrastar, eu tenho que tingir da forma mais desprezível possível, porque pescador, coletor de impostos como Mateus e os outros que ele chama, só tinham Judas de bom. O resto era tudo gente do pior salário, ou não, pastor? Ele tinha gente com os fiscais corruptos do imposto ali, né? No meio do grupo ali com ele. Ele tinha terroristas junto com ele também, porque o Simão Zelote, ele era um sicário, né? O sicário era um terrorista, né? Então ele tinha um terrorista ali junto com ele, né? E ele tinha esses dois, né? Um que defendia o imperialismo romano e se alimentava do roubo imposto ali sobre a população carente, e tinha um terrorista que era contra tudo aquilo. E tinha os dois grupos dentro do caminho ali, do círculo de discípulos íntimos, né? Aqueles que eram os trabalhadores braçais da vida, os comuns, né? Os pescadores. E tinha um intelectual, que era Judas, né? Como você disse, de todos, olhando do ponto de vista humano, seria o mais recomendado para poder passar no teste lá de um rabino, de um discipulado. Mas uma coisa que é bonita, Jesus ele procura o coração que é ensinável. Ele procura o coração que está aberto para aprender. Esse que é o reprovado, ele volta carregando uma carga de decepção e frustração muito grande, com a vida, com o status quo, com ele mesmo. E é esse que Jesus olha e fala, esse vai ser. Então, ele olhava Pedro, João e todos os demais, ele não via aquilo que, naquele momento, você conseguia enxergar e divisar na vida deles. Mas ele conseguia olhar o que eles seriam transformados pela graça dele. Então, ele vê a vida daqueles homens, não a partir daquele momento, ele vê depois. É como ele prega no Sermão da Montanha. Olhando todo mundo, ele fala, vocês são o sal da terra. O que aquele povo era? Um bando de gente, a maioria analfabeto. Pois é. Quase ninguém tinha todos os dentes da boca. Povo pobre, miserável, e ali naquela expectativa messiânica querendo ter direito de uma vida melhor.
querendo ter pão, querendo ter comida. Por isso que o povo ia atrás dele, sofrendo com cura, com a imposição de um Estado dominante que não eram deles, vivendo a opressão política, vivendo essa falta de orientação religiosa, porque muitas seitas pipocavam naquele tempo, o povo completamente sem rumo. Jesus olha para eles e fala, é com esse povo, com vocês, que eu vou dar sabor à sociedade, é com vocês que eu vou preservar o que existe de bom nessa sociedade, é com vocês que eu vou transformar. Então, esse conceito acontece por quê? Porque Jesus fala, feliz aquele que é o de coração humilde, feliz aquele que chora, feliz aquele que é manso, feliz aquele que almeja a paz, a justiça. Então ele vai mudando todo esse conceito nosso do que é o sucesso. Para nós o sucesso é aquele que alcança, aquele que ganha, é o aprovado, é quem é melhor, é quem se destaca. Esse é o bem-sucedido. Jesus ele inverte a escala de sucesso. Por isso que eu disse que quando a gente conhece Jesus, tudo fica bagunçado. Para ele o sucesso não é quem está conquistando, quem está se impondo, quem está amealhando, quem está juntando. Sucesso está naquele que é humilde, aquele que aprende, aquele que quer ver o bem na vida do outro, ainda que ele tenha que abrir mão de muitas coisas para ele, aquele que quer pacificar a gente que não quer ser pacificada, aquele que quer ver a justiça até quando a justiça não é para benefício dele. Isso é a contramão. É contramão de tudo. E ele olha naqueles homens e fala, com esses aqui eu posso ensinar isso. Porque ninguém quer esses caras, mas eles vão aprender. E o interessante é a própria forma da escolha, não é? A nós que vamos atrás dos nossos orientadores, né, para um processo seletivo de doutorado ou de mestrado, a gente vai atrás. Eu quero ser como ele. O mundo exige isso, né, do cara que é bem-sucedido. Você tem que se mostrar para os outros quererem ser igual você. Nele não. Cristo foi ao contrário. Ele escolheu as pessoas, né? Ele escolheu os discípulos. Não é a gente que quer ser igual, né? Eles nem conheciam, nem sabiam quem era. Agora, essa forma de chamado, eu vejo uma quebra de paradigma, porque Jesus escolheu pessoas comuns, mas extremamente autênticas. E o chamado do discipulado é para pessoas que estão dispostas a aprender e que, como Pedro, têm altos e baixos no relacionamento com Cristo. Porque como o discipulado, na época, era uma categoria de pessoas exclusivistas, que tinham condições intelectuais escolhidas na sociedade, Jesus quebra o paradigma, troca o valor e diz assim, eu estou escolhendo quem é comum para eu tornar extraordinário e fazer daquele que é limitado os recursos ilimitados dos quais eu necessito. Então, eu vejo nesse chamado, pastor, uma quebra de paradigma e uma oportunidade para quem escuta, que às vezes pensa, mas para ser discípulo de Cristo, eu tenho que fazer isso e aquilo. E sabe o que eu acho mais interessante desse convite de Cristo a estes 12 homens? É que Jesus convida e depois habilita, treina e ensina. Exatamente. Não é que eles tinham que se preparar para se tornarem discípulos. Do jeito que estavam, venham. Do jeito que eles estavam, eles só aceitaram o convite, mas eles questionavam. Olha, Pedro, um dia queria, na verdade, construir 3 tendas. Outro dia amava Jesus profundamente, outra hora nega. Eu respeito muito esses 12 homens por causa da autenticidade relacional. E Jesus precisa de pessoas que se relacionem de maneira autêntica. A hipocrisia, a incoerência, foi o que ele repreendeu. E aqui, eles foram autênticos. Pastor, e aí, Lucas com a mente missionária, um gentil falando para gentios, ele traz algumas novidades, algumas curiosidades do ministério de Cristo, que inclui, depois dos 12, os tais dos 70. Por que 70? Quando a gente lê Gênesis capítulo 10, a gente tem ali uma descrição das gerações depois do dilúvio. E na tradição judaica, isso é muito interessante. Quando você lista ali a tabela das gerações dos descendentes de Noé, aquele grupo primordial que deu origem a todos os povos, nós temos ali 70 povos, naquela tabela inicial das nações. 70. Então, todos os povos, na tradição judaica é assim, todos os povos derivaram daqueles 70. Então, 70 é o número das nações, número dos povos. Então, quando Jesus designa 70, há muito significado nisso. Por que 12? 12 era o número das tribos de Israel. Então, Jesus está mostrando aqui a base do reino dele. Primeiro, ele não mostra uma ruptura, como muitos imaginam, ele mostra uma sequência. Quer dizer, o que ele está fazendo aqui é criando um novo Israel, mas é um novo Israel que carrega em si todos os valores, as alianças e as promessas do Israel lá do Antigo Testamento. Os 12 fazem parte desse Israel. E você vê isso até no Apocalipse, na Nova Jerusalém. Não há incompatibilidade entre as 12 tribos e os 12 apóstolos. O nome das 12 tribos estão nas portas. Os fundamentos da cidade são os 12 apóstolos. Então você vê esse link que Jesus faz, essa união com o número dos 12. E 70.
O projeto de Jesus, e até mesmo Lucas, por ser gentil, ele faz essa menção. O projeto não é uma coisa unicamente exclusivista do povo judeu. O chamado do discipulado, a missão, o alcance do projeto do reino de Deus é para todos os povos. É uma coisa sem fronteira internacional. Não seria no tempo de Jesus, seria depois da morte dele. Mas eles já são treinados a se olharem, peraí, o nosso negócio aqui é muito maior do que simplesmente percorrer as vilas da Galileia. Nosso negócio aqui é internacional, nós estamos sendo preparados para isso. Então, o número 70 tem essa ligação com o número dos povos. Fantástico. Então, 12 intrínsecos, 70 extrínsecos. Exatamente. Então, um é o centrípeto e o outro é o centrífugo. Exatamente. Centrífugo e centrípeto. Então, quer dizer que não tinha pensado nisso. Quando Jesus chamou os 12, ele deu um recado. As 12 tribos de Israel, eu trabalho para os judeus. E quando ele enviou os 70, ele deu outro recado. Agora é para os gentios e todo mundo está dentro desse meu sonho. Exatamente, a Isso universalidade é forte, isso é incrível. chamado. O que você pensa disso, Nayara? Eu acho fantástico que Jesus se mostra como um bom líder, né? Porque ele delega as funções ali, ele espalhou as funções, ele quis deixar claro que não seriam só aqueles 12 que seriam embaixadores ali da mensagem. Ele espalhando para mais 70, são mais discípulos para poder espalhar a mensagem. Então, ele foi um bom líder nesse aspecto. Jesus não concentrou o seu poder na mão de poucos, ele delegou para que se multiplicasse. Isso é uma lição de liderança para a gente, né, administrador? Tem um livro que chama-se Os Métodos de Administração de Jesus. E aí? E o subtítulo é mais impressionante ainda. Com 12 executivos, ele criou a maior empresa do mundo. Sensacional, né? E conta justamente desse métier, da relação de Jesus ali como gestor daquilo tudo, né? Como é que ele se comportava com seus discípulos, que era sensacional. Agora, essa questão da internacionalização, né, dessa companhia, não é? Caía como uma luva no processo investigativo de Lucas, né? Falando para Teófilo e falando para os gentios, olha, tem espaço para a gente, está vendo por que é importante esse tema também do cristianismo para a gente aqui. Deixa eu abrir aqui um parênteses, olhar para você, jovem querido. Vamos chamar o intervalo daqui a pouquinho, mas isso que você falou é muito forte. Isso é para a gente também. Talvez você seja daqueles telespectadores que assistem a Novo Tempo e fica pensando, não, mas ali são os higienizados, os esterilizados, sacrossantos pela graça. Eu não posso, eu não sou, eu não tenho condição, eu não me enquadro, olha para mim, olha o meu passado. E daí Satanás vomita tudo na tua mente para você sentir o pior de todos. Só que hoje nós estamos mostrando para você que os discípulos que revolucionaram o mundo, tornando antes de Cristo e depois de Cristo uma divisão em tempo e espaço universal para a história da humanidade, foi feito com gente que você não escolheria talvez para o seu time, você não chamaria para a sua empresa, você não chamaria para ser teus alunos, você não convidaria para fazer parte do seu grupo seleto, porque nós seres humanos somos seletivos, né? E Jesus também foi, só que do avesso, chamando pescador, chamando coletor de impostos, chamando pseudo-terrorista, chamando gente que a gente não chamaria, porque isso é um recado para mim e para você, jovem, e assim eu chamo o intervalo para você pensar. Você e eu podemos ser discípulos de Jesus. Por pior que sejamos, podemos seguir as pegadas de Jesus. E no próximo bloco, essas pegadas que, como dissemos no começo, são manchadas de sangue. Estamos prontos para isso? Rápido intervalo, já a gente volta aqui no seu Código Aberto. Demais, está demais estudar com você, o livro de Lucas, Código Aberto, a gente está aqui no ar para você sentir de que esse espaço de discussão inclui sim os teus sonhos, os teus desafios, as tuas lutas, teu jeito de ser, não zapeia, compartilha, fala do Código Aberto para os teus amigos, divulgue essa missão, nós estamos aqui mais do que nunca para abrir o coração de um jeito diferente e a gente sonhar com a verdade. Telespectador, nas minhas mãos um smartphone, e nas tuas mãos, e de tantos, praticamente todos os seres vivos hoje, a possibilidade da gente compartilhar a missão, a verdade.
Você está entrando no nosso Facebook, coloca aí de novo o endereço para a gente. Eu quero que você entenda, querido telespectador, talvez você, jovem, se pergunta, tá, mas qual é a minha missão? O que eu posso fazer? Entra lá, todo dia um selfie do código. Basta você compartilhar para quem você tem acesso. Coloque lá os nomes dos seus amigos, suas amigas. Se você começa a colocar essa viralização do bem, nós não sabemos o que pode acontecer, jovem. Eu quero aqui fazer um desafio a você. Entusiasmado, contagiado pela missão, entre nas redes sociais, transforme as redes sociais em redes de pesca, de eternidade, sim. Porque tem gente que pode ser alcançada por você, jovem, pela tecnologia. Falando em tecnologia, olha só, tenho aqui um livro de Gil Giardelli, um rapaz que faz palestra aqui no Brasil. Acho interessante que ele tenha um livro, você conhece, né, Bergamo? Você é o que você compartilha. E num dos seus capítulos, algo sobre a revolução, Felipe. E com isso eu mando a bola para você cantar. Uma revolução não acontece quando uma sociedade adota novas ferramentas. A revolução acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Jesus veio para estremecer a rotina dos comportamentos. Ele não veio para apresentar ferramentas, filosofias e teorias, ele veio para transformar o comportamento. E aí, desde a cruz até chamar pescador, Jesus fez esse estardalhaço do bem, mudando todo o status quo daquela região e daquela cultura, daquela geração que vivia com ele. Felipe, com isso você canta o quê? E pode louvar o Senhor. A música chama-se No Chão da Vida, né? Que fala sobre essa transformação quando você encontra o Evangelho, quando encontra Jesus Cristo e tal. Livros que um dia eu reli, não leio mais. Versos que há um tempo atrás cantei, não canto mais. Falsas verdades que aprendi, deixo na infância, e a liberdade que aprendi trago na mala da alma. Hoje não ando sem saber qual é o destino de andarilho a padecer. Sei meu caminho dos falsos mestres que segui, limpo a poeira, sigo as pegadas que encontrei no chão da vida. Dos falsos mestres que segui, limpo a poeira, sigo as pegadas que encontrei no chão da vida.
Que maravilha, hein? Isso é dom para honra e glória de Deus. Querido jovem, esse é o Código Aberto, chegando nos seus momentos finais. E para onde a gente vai, custa um preço. E eu queria terminar com vocês 4 ouvindo. Qual é o preço do discipulado? O preço do discipulado é a cruz, não é? Mas assim, para eles, a cruz estava muito viva, essa cena que o pastor Marcelo colocou. Mas e para nós, o que é a nossa cruz? O que é a minha cruz, o que é a sua cruz, o que é a cruz do jovem que está em casa? Todos nós temos cruzes também. E para ser discípulo, a primeira coisa é a cruz, é aceitar essa cruz. Não é? A cruz pode ser deixar alguma coisa que você gosta muito, talvez seja deixar um parente, talvez seja um estudo que eu não vou conseguir seguir porque eu quero seguir a Cristo, né? Eu não vou poder estudar no sábado. Talvez essa seja a cruz. Não há discipulado que não comece com a cruz. Eu acho que isso é o centro dessa lição. Pastor? Eu vejo aqui que a principal questão que Jesus coloca é assim: se alguém quer, primeiro você tem que ter disposição de querer seguir. Não é obrigatório, Não né? é obrigatório. Livre-arbítrio. Ele não tá obrigado. Embora ele chame, você não precisa Se alguém seguir. quer vir depois de mim, a si mesmo se negue. Esse é o custo principal. E o que é negar a si mesmo? Eu fico vendo hoje a nossa vida, eu não sei quem eu sou. Eu não sei se o que eu quero, eu quereria. Será que eu posso falar assim? Em outras circunstâncias. Não é? Muitas vezes nós somos um apanhado de sonhos, desejos, vontades, hobbies, gostos, prazeres que são impostos pela sociedade, pelos outros sobre mim. Às vezes a definição que eu tenho de uma vida bem-sucedida, eu não teria se eu vivesse num outro contexto. Mas eu sou colocado no meio dessa nossa sociedade consumista, então eu quero ostentar, eu quero ter títulos, eu quero alcançar, eu quero construir, eu quero experimentar muitas coisas. E eu vou colocando tudo isso como definição de mim mesmo. Quer dizer, eu serei eu se eu for isso. Eu serei eu se eu alcançar essas coisas. Quer dizer que eu não sei nem quem eu sou. E quando Jesus fala para você negar o si mesmo, é negar essa ilusão de felicidade sua que foi colocada sobre você, que te torna cada vez mais distante do seu eu verdadeiro, que você só encontra nele. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele fala, quem quer ser meu discípulo vai se encontrar. Então, joga fora essa ilusão do você, da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, porque você não escolheria isso se você tivesse realmente acesso a quem você é de verdade. Eu sei quem você é. Eu sei o que você precisa para ser feliz. Eu sei o que é a realização da sua vida. Tudo o que você colocou como sonho e projeto, isso é fruto de uma série de circunstâncias. Joga tudo isso fora. Quer me seguir? Então você vai começar a aprender o caminho duro de se voltar contra você mesmo, mas não no sentido de você se tornar agora um ser autodestrutivo. Eu vou ter que me anular, eu vou ter que ser infeliz, eu vou ter que cortar tudo o que eu gosto, eu vou ser uma pessoa menor do que eu era antes, porque agora eu sigo a Jesus. É o que muita gente pensa. Porque muita gente não quer seguir. Não, eu não vou seguir porque, não, eu vou seguir um caminho como esse, está louco, eu vou me tornar o quê? Não, pelo contrário, seguir Jesus de verdade torna você uma pessoa consciente de quem você é na realidade. E tudo aquilo que é supérfluo, que é o nós mesmos, eu jogo fora. Esse é o custo, é querer ter esse verdadeiro autoencontro. E aí? Fantástico. Que desafio. Para você, Ivy. O custo do discipulado é esse serviço exclusivo. É aceitar a Cristo como mestre sem concorrência. Então, é negar a si mesmo, a sua vontade, aos seus desejos. Mas eu continuo na mesma fala que o pastor Marcelo. Talvez quem nos escute pense somente nessa questão da cruz, do sofrimento, que seguir a Cristo é só um desafio e não veja vantagens. Não é para olhar para as vantagens, mas para o Deus das vantagens. E, ao mesmo tempo que eu nego a riqueza desse mundo, Deus me garante as riquezas celestes. Então, a boa notícia é que quem se torna discípulo, o melhor está por vir na sua vida. É uma vida de leveza, de mansidão, de domínio próprio, de bênçãos. E eu até, se você puder deixar, eu vou compartilhar um pensamento de Ellen White, do livro Desejado de Todas as Nações, que diz que com Cristo não pode haver coisa como fracasso, perda, impossibilidade ou derrota. Podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Então, é deixar tudo, aquilo que eu penso que é tudo, mas não é nada, para ter tudo naquele que pode todas as coisas. Fantástica a tua visão, porque é um evangelho para os miseráveis.
mas não é um evangelho miserável. É isso. Isso é fantástico, olha, aí você entende muito, o cristão levanta a cabeça para ir para a cruz, vai para a cruz, mas não vai miserável. É o sofrimento, pode ser uma coisa mais ilógica do mundo, mas a história mostra o conforto, a força e a blindagem que vem do céu na hora da fogueira, na hora da cruz, na hora da perseguição, na hora da dor, na hora da sensação de luta e de sofrimento. É para os miseráveis, mas não é miserável. Isso muda tudo. Jovem, fica aqui o recado para você. Você é um discípulo, tem um preço. A gente paga um preço pelo discipulado. Eu pergunto, você está disposto a pagar esse preço? Nayara, o preço do discipulado. O preço do discipulado também tem alegria e realização, porque quando a gente vê os 70 voltando do trabalho, eles voltaram empolgados, eles falaram com Deus, olha, Senhor, até os demônios se submetem em Teu nome. Então, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente sai para falar sobre Jesus, para discipular pessoas, é que o mérito nunca é nosso, nunca é do evangelista. Nós sempre seremos agentes. O que tem poder é o nome de Jesus. Então, a gente tem que ter dependência desse nome quando formos espalhar essa mensagem para as pessoas. Tenho 2 minutos. Felipe, vou te perguntar, o preço do discipulado para você? O preço do discipulado é um pouco, para mim também, do que o Marcelo falou. É você negar um pouco a sua própria racionalidade, né? Você abrir mão totalmente daquilo que você pensa que é o ideal para você, que é o mais adequado, e você parar para ouvir a voz do mestre. Tem uma frase do Leandro Carnal, uma observação de um historiador muito interessante chamado Leandro Carnal, e que me chama muita atenção, porque se Deus era Jesus na Terra, né? Se Jesus é o Filho de Deus, ele é o rosto do Pai, então eu posso usar essa analogia do Leandro Carnal. Ele diz assim, se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, há algo na composição da natureza do homem que diz respeito à natureza de Deus. Ele fala isso, né? E quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se encontra com seu elemento substancial, né? Mais ele se encontra consigo mesmo, porque ele foi feito à imagem e semelhança desse Criador. Então, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me encontro com aquilo que eu sou, com o que há de mais essencial em mim. Mais eu me conheço, mais eu me torno íntegro, mais eu vou entendendo qual é o propósito dele para mim, né? Então, eu acho que seguir Jesus é você ter um encontro com aquilo que você é de verdade, o que você é aquilo que ele quer que você seja. Discutimos, conversamos, sonhamos, abrimos o coração, desabafamos, mas agora é o momento de eu olhar para você e te perguntar, e aí? O que isso significa para você? Código aberto não pode ser só uma discussão bacana, onde a gente abre o coração, se ele não impacta na sua decisão. E aí, Ive, em 30 segundos, um jovem que está na dúvida, sou ou não sou discípulo do mestre? Que recado você dá para esse duvidoso em aceitar e pagar o preço pelo discipulado? Afaste a incredulidade que gera malignidade e olhe para a cruz e diga que você é. Na dúvida, diga que você é e siga do jeito que você estiver, porque a transformação que você precisa, como jovem, sofrer, é Deus quem fará e não depende de você. Então, aceite o chamado. Na dúvida, aceite o chamado. Simples assim? Simples assim, objetivo assim? Enquanto você estiver na dúvida, é tempo, então, de você estar ouvindo a voz de Deus. Porque quando decidir pelo não, já não tem mais espaço para o chamado e do convite. Então, na dúvida, você está refletindo sobre o convite. Você tem o desejo. Então, se joga nos braços de Cristo, porque vale muito a pena. Amém. Página 198 do livro Mensagens aos Jovens, um extraordinário livro escrito por uma extraordinária escritora, Ellen White. Uma frase épica, uma frase conhecida, um texto muitas vezes repetido por muitos pastores cristãos, que é um desafio para você, jovem querido, depois dessa lição. Com o tal exército de obreiros como que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim? Se fala pelo fim, se fala tanto do fim, se fazem tantos filmes sobre o fim e causam um terror do fim, para nós aqui, o fim podia acontecer hoje, agora, que bênção. Pegar minha esposa, minha filhinha, que o fim seja o começo do céu. Jovem querido, a gente termina fazendo um apelo ao teu coração, você é discípulo. Simples assim como a Ive falou, é uma jovem falando para jovem, dizendo para você, se você não tem certeza, fale, pronto, deixa, o resto é com Deus. Conversamos sobre cruz, pastor, a cruz assusta, ela aterroriza.
Mas para aqueles discípulos que revolucionaram o mundo, o único capaz virou traidor. E os outros 11 que você não chamariam, estremeceram todos os próximos 2 milênios até hoje. Esse é o poder da revolução. E hoje eu termino impaciente, inquieto e ansioso para olhar para você e dizer: jovens, nas tuas mãos estão os agentes da revolução, revolução do bem. E a revolução começa com o discipulado. E é o discipulado que diz da entrega. Um jovem que diz: pastor, eu entrego minhas condições, eu entrego os meus sonhos, eu entrego a minha faculdade, eu entrego a minha família, eu entrego o meu carro, eu entrego minhas redes sociais, eu entrego tudo. Não é para entregar para uma igreja, não. É para você entregar para Deus, é diferente. É dedicar tudo para Deus. E aí que faz esse angu todo, quando diz: olha, dá teu carro para a igreja que você é discípulo. Não, não. Você consagra a tua vida, você consagra para a cruz a tua vida, teu carro, teu celular, tuas redes sociais, tua maneira de conversar, teu jeito de viver. E aí você se prepare. Porque se um pescador virou do avesso toda a sociedade que lhe envolvia, o que um jovem hoje, munido de tecnologia, conhecimento, inteligência, artifícios e ferramentas comunicacionais, que pode postar um negócio que viraliza para milhões em 1 hora ou menos. Jovens queridos, eu olho para você e te pergunto: por que a gente não faz mais? Por que a gente não faz mais? Discípulo sou eu, mas discípulo também tem que ser você. Hoje eu quero terminar de maneira diferente o Código Aberto, abrindo agora uma discussão no nosso Facebook, na nossa página do Face, para você postar ali agora um testemunho seu do que é ser discípulo. Se você quer ser discípulo, entre agora no nosso Face, coloque ali junto nas observações do selfie do código, ou deixe como recado, como anexado de mensagem, a tua opinião sobre discípulo. Compartilhe, viralize, testemunhe. É esse exército de obreiros que Deus está contando para voltar logo, para que o Código Aberto cumpra o seu papel. A cruz, que venha, o sangue, que derrame, mas que a volta de Jesus aconteça na nossa geração. Custe o que custar, jovens, não abra mão desse discipulado que Deus chamou Pedro, que Deus chamou João, que Deus convocou 70, que Deus chamou toda aquela geração. E agora eu olho para você e vejo essa televisão cumprindo o seu papel e te pergunto: e você? Que Deus te abençoe. Seja um discípulo. Seja um discípulo. Seja uma discípula. E se prepare, porque o chão vai tremer e Jesus vai voltar logo. Forte abraço e a gente se encontra na semana que vem em mais um jeito diferente de estudar a Palavra de Deus, que é só aqui no nosso programa Código Aberto. Até lá!